Maísa, juntamente com a Ana Letícia e com a Mari, eu vou apresentar sobre o capítulo 17, Ecologia e Ecossistema. A ecologia é um estudo que abrange desde áreas de processos globais, estudos de habitats terrestres ou marinhos e interações interespecíficas, como polinização ou predação. Bom, o seu significado do grego quer dizer o estudo da casa. A ecologia é uma ciência que estuda todos os ecossistemas, ou seja, é o estudo da distribuição e abundância dos seres vivos e da interação que determinam a sua distribuição. Essas interações podem ser entre os seres vivos ou o meio ambiente. Compreendemos essa relação entre ecologia e meio ambiente e aqui no livro a gente compreende muito bem relacionado à maior preservação que deve existir entre o meio ambiente e a população, que tem que ter uma maior conscientização. Aqui no livro fala sobre uma conferência que aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro, chamada Eco 92, mostrando que desde aquela época até os dias de hoje tem que haver uma maior preservação. Agora eu vou falar um pouco sobre os níveis de organização da ecologia. Temos as populações, que são organismos da mesma espécie que vivem em determinadas áreas, e as comunidades abióticas, que são comunidades de populações que vivem em determinadas áreas, bem parecidos. Assim, quando considerarmos as comunidades junto dos fatores não biológicos do meio, temos o ecossistema. E a biosfera, por sua vez, são todos os ecossistemas existentes no planeta. Vemos assim que ela é essencial. Juntamente com esse assunto, eu vou me aprofundar um pouco agora falando sobre os ecossistemas. O ecossistema pode ser determinado sendo um conjunto de comunidades, onde ele interage entre si, ele age sobre e ele sofre ações de fatores abióticos. Vemos que ele tem uma parte biótica, que é a parte viva, onde estão as comunidades, e a parte abiótica, que é a parte não viva, que são os fatores físicos e químicos do ambiente. Temos, assim, nesses fatores, compreendemos que pode existir um ecossistema do tamanho de uma lagoa, tamanho bem pequeno, a um ecossistema grande, do tamanho da floresta da Amazônia. Bom, dando continuidade, um exemplo que podemos perceber é que todo lugar que se reúne condições bióticas e abióticas é um ecossistema. Numa lagoa, você conta com fatores abióticos, sem vida, como o calor do sol, a temperatura da água, a lama no fundo do lago, e com fatores bióticos, vida, os peixes, os crustáceos, as algas e todos os organismos com vida existente no lago. Com isso, percebemos que qualquer lugar pode ser um ecossistema. Até o corpo humano. Existem seres vivendo dentro de nós, nos auxiliando na digestão. Além disso, existem 3 características básicas de organismos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores ocupam o primeiro nível dos seres. Eles são capazes de eutrofia, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento a partir da fixação de dióxido de carbono por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. E existem os consumidores, que são animais que não conseguem fazer o seu próprio alimento, e para isso eles procuram se alimentar dentro do ambiente. Eles recebem o nome de consumidores e são classificados em 3. O consumidor primário é o animal que se alimenta de plantas, como o coelho, o cavalo, a vaca e a maioria dos insetos. O consumidor secundário é o animal que se alimenta de outro animal, como o jacaré, a onça, o sapo, a cobra, e podem ser carnívoros e ornívoros. Se alimentam de plantas e animais, como nós, os seres humanos. E tem o consumidor terciário, que é o animal que se alimenta de um consumidor secundário. Para fechar o ciclo, existem os decompositores, que eles consumem os restos de plantas e animais e são responsáveis pela devolução de minerais e nutrientes
para o ambiente. Vou falar um pouco sobre cadeias alimentares e desalimentares. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que depende uns dos outros para se alimentar. Já a teia alimentar é uma sequência de cadeias interligadas que fica completa com os decompositores quebrando a matéria orgânica para obter energia e devolver ao ambiente sais minerais que serão reaproveitados pelos vegetais. Cadeias alimentares terrestres e aquáticas. A formação de cadeias nesses dois ambientes são totalmente diferentes. No ambiente terrestre, temos predominante os produtores herbívoros. Já na aquática, a fotossíntese é realizada em sua maior parte por seres microscópicos. Desequilíbrio nas cadeias alimentares. Fatores naturais como tempestades e temperaturas baixas podem causar desaparecimento de algumas populações. O fato leva ao desequilíbrio nas cadeias. A ação humana também gera grandes alterações em quase todo o ecossistema terrestre e aquático. Agora eu vou falar um pouco sobre habitat e nicho ecológico. Bom, é comum você confundir o que é habitat e o que é nicho. Habitat é onde os animais moram. Já o nicho é o que eles fazem, tipo a profissão. O tamanduá, por exemplo. O tamanduá ele é um animal típico do cerrado. Esse é o habitat, o cerrado. Já quando dizemos que ele é predador de formiga, estamos falando do seu nicho. O que ele faz? Ele é um predador de formiga. Bom, organismo de espécies diferentes pode ter o mesmo habitat e possuir nichos diferentes. Duas espécies de animais e de plantas não podem ter o mesmo nicho por muito tempo. Quando isso acontece, ocorre um tipo de competição, que um deles vai ter que morrer para dar lugar para outro sobreviver. Essa ideia é conhecida como princípio de Gauss, que foi descoberto pelo biólogo George Gauss, e essa teoria foi dada esse nome a homenagem a ele mesmo.